Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. Hoje eu vou continuar falando sobre leis de Newton, vou dar alguns casos aqui que são importantes para a gente, tá? O primeiro caso que está aqui são as polias. Aqui eu já fiz até o nosso desenhozinho, tá bom? Olha só, nós temos aquelas polias que são fixas, né, que são presas aqui, no caso, essa está presa no teto. Nós temos as outras polias que são móveis. Eu coloquei aqui ó, um peso de 1.000 newtons. Então, ó, eu tenho 1.000 newtons para baixo. Se eu tenho 1.000 newtons para baixo e ela está em repouso, essas forças têm que se anular. Então, eu tenho que ter 1.000 newtons para cima. No caso aqui, ó, como esse fio dá a volta, né, eu tenho 500 para cada lado, beleza? Em cima dessa rodana móvel aqui. Então, 1.000 para baixo, 1.000 para cima, 500 para cada lado. Lembra? Mesmo fio, ó, olha aqui o fio passando dentro da rodana. Mesma tração. Rodana, para quem não sabe, ou polia, é aquela coisinha que usa muito em obra. O cara coloca para subir balde de cimento, né? Que a corda passa por dentro assim, e você vai puxando ali para poder o balde subir. Então, ó, todo fio voltando aqui é 500, beleza? Então, às vezes cai, qual é a pergunta assim, qual é a tensão que o cara tem aqui nesse ponto? Então, eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco uma fórmula aqui, mas ela não vai resolver esse tipo de exercício. Então, por isso que você tem que saber que divide por 2. Então, olha aqui também é 500, né? 250 para cada lado, beleza? Porque 500 para baixo tem que ser 500 para cima, 250 para cada lado. Então, ó, mesmo fio, mesmo 250. Até aqui, ó, mesmo 250. Então, aqui, ó, a força que o cara está aplicando para esse peso poder subir, um peso de 1.000, ele está aplicando uma força de 250. Aí uma coisa, às vezes a questão coloca ângulo aqui, ó. Não existe esse lance de ângulo, às vezes é só para ele coloca isso só para te confundir, tá bom? Então vamos lá na fórmula. Como é que é a fórmula? A força aplicada é igual ao peso, tá? Dividido por 2 elevado a n. E n é o número de rodanas móveis. Então aqui, ó, seria 1.000, tá? Dividido por 2 ao quadrado, né? Porque são duas rodanas móveis. Então, 1.000 dividido por 4 vai dar 250. Ok? Beleza? Então, é isso aí que temos de rodana. É muito facinho, né? Muito facinho mesmo. Agora, vamos lá para outro ponto que costuma cair bastante. Elevadores, tá bom? Elevadores. Eu coloquei 4 situações de elevadores aqui para vocês, tá? A primeira coisa que eu queria falar que quando a gente fala de balança, essa balança sempre vai medir a normal, tá? Você sabe que você tem um peso normal, a balança, em qualquer situação, ela sempre vai medir a normal. E tem várias questões que os caras colocam balanças dentro de elevadores, tá? Então, ó, eu posso mudar a normal, eu posso mudar o contato ali com a superfície, né? Mas eu não posso mudar quem? O peso de quem está dentro do elevador. Então, vamos lá. Vamos pensar aqui numa situação. Vamos pensar nesse elevador subindo, acelerando. Se ele está subindo e acelerando, é porque a força que puxa para cima é maior do que puxa para baixo, tá? Porque ele precisa disso para esse cara poder subir. Deixa eu pegar aqui a caneta. Ele precisa disso para esse cara poder subir. Então, ó, quando eu falar aqui, se esse cara estiver acelerando para cima, né? Se esse cara estiver indo para cima, melhor dizendo, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar normal menos peso, porque se ele está indo para cima, a força que puxa para cima é maior do que quem puxa para baixo. Se ele estiver subindo, acelerando, então vai ser normal menos peso, é igual a força resultante. Fábio, mas se ele estiver subindo e ele estiver diminuindo a velocidade, quer dizer que a força contrária ao movimento, tá? A força contrária ao movimento acaba ficando maior, ou seja, ele vai frear. Então vai ficar peso menos normal. Isso é a força resultante. Sempre é a força resultante, por quê? Porque eu tenho dois carinhas aqui atuando. O resultado deles dois, obviamente, vai ser a força resultante, tá bom? Então, ó, esse cara aqui, ó, ele está se movimentando para cima. Esse cara aqui também está se movimentando para cima. Sendo que, nesse caso, ele está se movimentando para cima e está freando. Ou seja, o peso fica maior que a normal. Não é porque o valor do peso aumenta, porque o valor do peso é o mesmo tempo todo. O que vai acontecer é que a normal vai diminuir. Preste atenção nesse ponto. Se não entendeu, volta o vídeo aí. Tá? O peso permanece sempre o mesmo e é normal que vai diminuir. Porque só a normal que pode aumentar ou diminuir. O peso é o mesmo tempo todo. O cara, quando entra no elevador e sobe no elevador, ele não começa magro e chega lá em cima gordo, ou vice-versa. Né? Imagina, você entra no elevador gordão e chega lá embaixo magrinho, fica andando de elevador o dia todo. Né? Olha só, preste atenção aqui numa outra possibilidade. Se eu descer, tá? Se eu estiver descendo, acelerando. Se eu estiver descendo,
estiver descendo, eu vou ter o peso maior que a normal, ou seja, a normal fica menor, né? Ela diminui, o peso se mantém, a normal diminui. Mas a comparação entre os dois, o peso fica maior que a normal. Por que que descendo, acelerando, ele fica maior? Porque o cara está indo para baixo e o cara está aumentando a velocidade para baixo. Se ele tivesse indo para baixo e diminuindo a velocidade, a força contrária ao movimento teria que ser maior, ou seja, a normal ficaria maior que o peso. Então aqui fica peso menos normal e aqui normal menos peso, se o cara estiver descendo, retardando. Tá? Ele continua descendo, sendo que está com a função de frear, então quem está ao contrário do movimento tem que ficar maior. Tá? Preste atenção nisso. As fórmulas, olha só, quase sempre são parecidas, né? Mas dá valores diferentes, dependendo de qual delas você usar. Beleza? Lembrando que o peso nunca muda, sempre você vai ter uma alteração da normal. Se ela tiver a favor do movimento, acelerando, né? Ela fica maior que o peso, tá bom? Se ela tiver, ó, se ela tiver contra o movimento aqui no caso, ó, tá vendo? O cara está subindo e está retardando. Então, quem está contra o movimento, que no caso é o peso, fica maior que a normal. Aqui, o cara está descendo, então quem acelerando, ou seja, quem está jogando para baixo tem que ser maior do que quem está freando, porque ele está acelerando para baixo. E aqui, ele está descendo, sendo que ele está freando. Então, ó, quem está contra o movimento tem que ser maior do que quem está jogando para baixo. Isso pode parecer um pouco confuso, né? Mas não é difícil não, tá bom? Isso aqui costuma cair. Vamos lá agora. Plano inclinado. Vem cá, deixa eu ensinar uma paradinha para vocês aqui de plano inclinado. Já fiz toda a decomposição para a gente aqui, para ficar mais fácil. Para o vídeo ficar um pouquinho mais curto também. Tá vendo aqui? Quais são as duas forças que atuam aqui que você consegue ver com clareza? O peso para baixo e normal para cá. São as duas forças que atuam, beleza? Peso e normal. Sendo que eu não consigo trabalhar com peso nessa condição aqui. Tá? Então eu vou decompor ele no eixo Y e no eixo X. Tá? O ângulo está aqui, ó. O ângulo de inclinação que está aqui, ele vem para cá. Beleza? Então presta atenção. Esse carinha aqui, o PY, ele não está colado com o ângulo? Está colado com o ângulo, tá? Se ele está colado, o PY vai ser peso vezes cosseno. Tá? Então, o PY, presta atenção, o PY, nesse caso, ele é igual ao valor da normal. Então, PY, nesse caso, ele é igual ao valor da normal. Então, ó, PY é igual a normal. E como é que eu calculo ele? Peso vezes cosseno, porque o PY está colado com o ângulo, colado cosseno. E PX, qual é a função do PX? PX é quem vai puxar esse carinha para baixo, tá? Quem vai puxar esse carinha para baixo, tem a tendência de puxar ele para baixo. Então, vai ser peso vezes seno. PX é quem causa o movimento, tá bom? PX é quem causa o movimento. Então, ó, quando eu falar qualquer coisa relacionada a movimento, eu vou usar PX, tá bom? Aí vamos lá. Então, já te ensinei a calcular o PY e PX, é isso que você vai precisar num plano inclinado. Agora, deixa eu colocar aqui algumas situações para vocês. Vamos supor que esse cara não tivesse atrito. E o atrito aqui não sempre ele vai ser para cima, ele pode ser para baixo também, depende do movimento desse cara. Nesse caso aqui, o bloco está sendo jogado para baixo, então o atrito é o contrário do movimento. Mas se eu tivesse uma cordinha puxando esse cara para cima, aí o atrito poderia ser para baixo, entendeu? Não tem obrigação de ser só para cima, ele é contrário ao movimento, ou a tendência de deslizamento, melhor dizendo. Então vem cá, vamos supor esse cara aqui, ó, o PX, está jogando esse cara para baixo, não tá? Que eu não tivesse atrito, igual está aqui, aceleração no plano inclinado sem atrito. Se ele é a única força, vai ficar assim, força resultante é Px, porque ele é a única força que está causando o movimento. Tá? Então, ó, massa vezes aceleração é igual a Px, que é massa vezes gravidade vezes seno. Massa vezes gravidade vezes seno. Cortei massa com massa. A aceleração no plano inclinado vai ser o quê? Gravidade vezes seno. No plano inclinado sem atrito. Mas aí eu chego lá e coloco o atrito. Aí pode ficar 1 milhão de coisas diferentes, 1 milhão de possibilidades. Tá? Nesse caso aqui, ó, Px, se ele estiver em repouso, Px vai ser igual a Fat. Beleza? Mas ele tem um caso que esse cara pode deslizar, pode acelerar. Aí vai ser Px menos Fat e a força resultante. Aí depende, não tem uma regra para isso aqui. Mas você tem que saber fazer o quê? Aqui é calcular a força de atrito no plano inclinado. Ó, Fat não é normal vezes μ? Então,
Normal no plano inclinado, né, ela tem o mesmo valor de PY, que eu falei aqui, né? Então, FAT é igual a PY vezes μ. Quem é PY? Peso vezes cosseno. Então, FAT é igual a peso vezes cosseno de θ vezes μ. Então, para você calcular a força de atrito no plano inclinado, você vai usar essa formulinha aqui, ok? Então, olha só, tentei ser bem rápido aqui com vocês. Passei esse videozinho falando de plano inclinado, força de atrito no plano inclinado, elevadores, e também falei com vocês sobre polias, e vamos para exercício. Beijo.